Por favor, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 12. Lucas 5, a partir do verso 12. Amém? Vamos lá, Lucas 5, verso 12. O encontro do Senhor Jesus com um homem leproso. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então, Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Amém? Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, carecidos do Seu amor e misericórdia, Senhor. Que ao aprendermos acerca desse encontro relatado por Lucas, possamos nós também testemunharmos do Seu poder de curar e salvar. Pai, fala conosco mais uma vez essa noite, Senhor, eu te peço. Nos usa, Senhor, para a Tua honra e glória, eu te peço, e que possamos ser obedientes à Tua palavra. Que possamos aprender mais um pouco contigo e com a Tua palavra essa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como nós temos feito nas últimas semanas, nós temos estudado, temos aprendido juntos acerca de encontros. Dos encontros que o Senhor Jesus tem tido com diferentes pessoas. E não só isso, mas das respostas que essas pessoas têm dado a esses encontros, dos obstáculos que elas têm enfrentado ou tendo que passar por cima dos obstáculos por causa desses encontros com o Senhor Jesus. Mas uma coisa nós vemos que é verdade em todos esses encontros, uma coisa em comum em todos esses encontros. Essas pessoas, ao encontrarem com o Senhor Jesus, eles experimentam da bondade, eles experimentam do poder, eles experimentam da benevolência do Senhor, e eles então são transformados, eles são curados, e eles são principalmente, o melhor de tudo, são salvos. Então isso nós temos experimentado durante todas essas semanas que nós temos estudado. Então nós vemos esse homem tomado de lepra. A Bíblia diz que esse homem não só tinha lepra, esse homem era tomado de lepra. Uma doença que para a época era incurável. Incurável. Somente nessa introdução, então, de acordo com o texto que nós estamos lendo, que nós acabamos de ler, nós já aprendemos que jamais devemos perder as esperanças. Foi exatamente o que esse homem fez, ele não perdeu as esperanças. Ele estava tomado de lepra, ele estava excluído da sociedade, nós vamos ver isso agora há pouco. Ele estava completamente, ele era considerado morto. É um morto-vivo, como se fosse um zumbi, mas ele não perdeu as esperanças. Por quê? Porque ele ouviu falar acerca do Senhor Jesus e do que ele estava fazendo. Então, além de não perder as esperanças, aquele homem teve fé. É isso que nós vamos aprender essa noite. Vamos lá, então, ver o que nós conseguimos aprender desse texto tão rico de detalhes que nós acabamos de ler, segundo as Escrituras. O verso 12 nos diz o seguinte: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto, como eu disse, de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Como eu disse, gente, essa doença, a lepra, era a mais temida daqueles tempos. Se você acha que nós estamos passando por dificuldades porque estamos em lockdown por causa do Covid, é porque você não viveu nesse tempo da lepra, você não sabe o que é.
ter que estar excluído. O que é que não pode sair de casa? Na verdade, essa pessoa, inclusive, ela não podia ficar em casa, ela tinha que sair da cidade, ficar num acampamento só para leproso, ela não podia sair para fazer compra, ela não podia sair para comer, as pessoas não visitavam, essa pessoa estava excluída da sociedade. Esse é o verdadeiro lockdown, né? Essa pessoa estava literalmente excluída daqueles que eles amavam, as pessoas até amavam, mas tinham medo de chegar perto. As pessoas queriam ver, mas não iam ver. As pessoas sentiam saudade, mas não podiam se encontrar. Elas queriam se abraçar, mas não podiam, porque além de tudo, essa doença é extremamente contagiosa. Extremamente contagiosa. Então, Jesus, mais uma vez, passando por uma cidade da Galileia, viu um homem sem esperança, doente, desprezado, condenado à morte. Jesus, então, olha para aquele homem. E esse homem, contrariando todas as expectativas, contrariando todas as ordens, contrariando tudo que tinha sido dito a ele, se achega a Jesus. Se achega a Jesus. E isso não pode, não deve passar despercebido para nós que lemos esse texto. Esse homem foi a Jesus com uma fé inabalável. Você já foi a Jesus assim? Você já se prostrou aos pés de Jesus com uma fé inabalável, sabendo que Ele ia fazer o que você estava pedindo? Uau! Que fé foi essa? Esse homem, ele havia ouvido falar acerca de Cristo. Ele estava ouvindo falar que Jesus estava curando, que Jesus estava fazendo, que Ele estava fazendo milagres, mas ele ainda não tinha se encontrado com Cristo. Então Cristo promove, mais uma vez, passando por ali, Cristo promove mais uma vez esse encontro. Esse homem não sabia, mas o encontro já havia sido marcado. Cristo já havia marcado esse encontro com ele. Então no caminho, Jesus encontra esse homem. E veja, a postura desse homem de fé, que perseverou, a postura desse homem diante do Deus encarnado. Talvez ele não sabia ainda que Cristo era o Messias. Ele talvez chegou a Cristo achando, será que Ele pode mesmo me curar? Foi assim que ele chegou? Não. Ele talvez não sabia que Cristo era o Messias, mas é que ele sabia que Cristo podia curar, ele sabia. E ele chegou e prostrou o rosto em terra. Ele não chegou determinando nada. Ele não chegou mandando nada. Ele não chegou dizendo, olha, eu determino que eu seja curado. Ele não chegou dizendo, olha, eu quero ser curado e ponto final. Ele não chegou assim. Ele chegou humilde, com o seu rosto prostrado e nem pediu para ser curado. Ele disse, Senhor, se queres, me purifica. Me purifica. Ele sequer pediu, ele falou, se quiseres, Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo, Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Se for da sua vontade que eu seja curado, que eu seja purificado, faça isso. Foi assim que ele chegou. Olha esse pedido, se quiseres, se quiseres. Ele, de certa forma, estava dizendo diante do Senhor Jesus, e provavelmente devia ter muita gente ali em volta, imagina, o Senhor Jesus vindo, um monte de gente atrás dele, de repente o Senhor Jesus para na frente de um leproso, acho que todo mundo fez assim, ó, né? Deve ter espalhado, o povo ficou de longe, falou, meu Deus, o que será que vai acontecer? O Senhor Jesus vai pegar lepra agora, Senhor Jesus, o que vai acontecer? E devia ter outros ali, doentes, a gente não sabe, a Bíblia não fala aqui, mas o que será que aconteceu naquele momento? Esse homem vem e faz esse pedido, e ele diz, Senhor, eu não sou digno, eu não mereço nada, mas o Senhor pode me purificar se o Senhor quiser. Você já chegou assim diante do Senhor? Senhor, eu não consigo nada, eu não posso nada, eu sou um leproso mesmo, eu sou um pecador mesmo, eu não consigo. Mas o Senhor pode. O Senhor pode, e eu me coloco, Senhor, diante do Senhor, com o rosto prostrado em terra, Senhor, humilde, e te peço, Senhor, faça a sua vontade. Nós já fizemos isso? Será que nós já fizemos isso? Ou se já fizemos, não está na hora de fazer de novo? Porque a gente faz e Deus faz, a gente prostra e Deus olha e Deus ouve e a gente esquece, né? É assim, porque nós somos falhos mesmo.
Porque nós somos esquecidos, para não falar outro nome, somos bobos, muitas vezes, deslumbrados, muitas vezes. Nós esquecemos do que Deus tem feito por nós. Nós esquecemos, inclusive, que Ele nos salvou, muitas vezes. Esquecemos disso, gente. Do presente, da obra mais importante e melhor das nossas vidas, que é a salvação que temos em Cristo. Nós esquecemos disso. E esse homem então diz: eu não sou digno, eu não mereço nada, mas Senhor, se Tu quiseres, purifica-me, purifica-me. A lepra não pode também deixar passar batido. A lepra, naqueles tempos, era também relacionada com o pecado perante o povo. Então, quanto mais doente você estava, mais pecado você tinha. Ou seja, aquele homem, ele era também desprezado porque ele era considerado um dos piores pecadores. Então não era só o distanciamento social, não era só o não posso te encontrar, pastor Kleber, era eu não quero te encontrar, pastor Kleber. As pessoas viravam para aquele homem e falavam assim: não é que eu não posso, é que eu não quero, eu não desejo estar perto de você. Então o sentimento de desprezo daquele homem era tamanho. O sentimento de ser jogado para o lado, de ser desprezado, de ser deixado para trás era tamanho. Então quanto mais lepra ele tinha, mais pecados, segundo o costume, ele também tinha. Então essa pessoa era impura perante os homens e perante Deus, de acordo com o costume deles. Ou seja, esse homem era um amaldiçoado, por estar passando por aquilo. Mas veja o que diz o verso 13, do capítulo 5 que nós acabamos de ler. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Imaginem a cena, até me arrepio. Imaginem a cena. Aquele homem que já viu ferida de hanseníase, que é o que é considerado a lepra hoje, nos nossos tempos modernos? Já viu ferida de hanseníase? Na carne viva, pus. Imagine esse homem, tomado disso. Esse homem provavelmente não conseguia dormir, porque se deitar de lado dói, se deitar de frente dói, se deitar do outro lado dói, deitou de bruços piorou. Imagina ele deitado, e eu estou falando isso que é para você imaginar mesmo. Quem já tomou um tombo de moto? Vamos lá. Já tomou um tombo de moto? Já se ralou todo, né, pastor? O pastor sabe disso. Ficou quantos dias acamado? Quebrou tudo, né, Patrícia? Então, mas tem o ralado, né? Sabe aquele ralado que fica na carne viva, na hora que você deita, aí você esquece, aí você vai deitar. Aí a hora de você levantar, faz o quê? O couro fica lá. Imagina, era isso. Essas caras aí mesmo que eu quero ver, é isso mesmo. Imagina a dor que esse homem sentia. E Jesus simplesmente diz: quero, seja purificado, e imediatamente a lepra o deixou. A lepra fez igual os que estavam juntos. Glória a Deus, Patrícia, é isso, glórias a Deus. Imaginem a cena, gente. Jesus não pergunta nada, Jesus não puxa assunto, que nem ele puxou com a mulher samaritana da semana passada, Jesus não pede um favor, Jesus não chama, que nem chamou Zaqueu, Zaqueu, desce da árvore que hoje me convém comer na sua casa. Jesus não faz nada disso. Jesus simplesmente atende ao pedido daquele homem de fé que pediu: Senhor, se queres, purifica. Jesus diz: quero, seja purificado. Imediatamente. E não somente isso, Jesus o tocou, meu Deus. Imagina aquele povo religioso. Esse homem, como se não bastasse dizer que é o Messias, como se não bastasse dizer que é o Filho de Deus, como se não bastasse sair por aí fazendo milagres, e de certa forma, como é que eu digo a palavra? Fugiu. Mas contrariando a tudo que era de costume, agora o Senhor Jesus chega e toca num homem leproso. E a palavra traduzida para nós, tocar, no original grego, significa o abraçou, o envolveu.
Jesus, na sua infinita misericórdia, assim que Ele faz comigo e com você. Jesus não faz assim, ó, comigo e com você. Jesus, Ele nos envolve, Ele nos abraça e nos chama para perto e diz: você agora é meu. Você agora é meu. E foi isso que Ele fez comigo, foi isso que Ele fez com você, e é isso que Ele vai fazer ainda com muitos, em nome de Jesus. Ele não só toca, Ele envolve, Ele abraça aquele homem. E imediatamente aquele homem foi curado. Exatamente assim que Jesus nos cura também das nossas impurezas, quando nós nos prostramos verdadeiramente com o rosto em terra. Ele não toca, Ele não empurra, Ele abraça. Abraça. Assim como Ele fez na vida daquele homem, sentenciado à morte, porque era assim que ele estava, assim como nós, que não, longe de Cristo, quando não o conhecemos, quando não temos esse encontro com Ele, você está sentenciado ao quê? Ao que eu estou sentenciado se eu não tiver Cristo na minha vida? Eu estou sentenciado à morte. Assim como aquele homem, o Senhor Jesus não só tocou, mas Ele nos abraçou e disse: agora você é meu. A partir de agora você está purificado, porque eu te purifico. Porque eu te represento perante o Pai, o juiz todo-poderoso. Eu é que faço a obra por você. É isso que Jesus faz por nós. E é isso que Jesus fez por aquele homem, sentenciado à morte. Se aquele homem saísse, se ele ousasse sair, já pensou se fosse assim hoje? Se aquele homem ousasse sair do isolamento, pedras lhe eram atiradas. Volta! Imagina um lockdown, lá em São Paulo. Você vai sair e tem uma pedra voando na testa. É assim que era. E, gente, a coisa era séria, assim como tão séria está hoje. E nós precisamos de Cristo, como foi orado aqui pela minha esposa e pelo pastor Kleber. Ninguém combinou nada, eu não falei com eles. A Adriana orou, o pastor Kleber orou o que eu pedi, mas o que ele disse. Eu não falei com a Adriana, ele não falou com a Adriana. Mas é o que está acontecendo, as pessoas estão cegas, as pessoas não querem enxergar, as pessoas não querem crer. Eu estive dentro de um hospital e não foi uma, foi 2 vezes. 2 vezes. Aquilo parece um campo de guerra. Vocês já assistiram o filme de guerra? Sabe quando cai uma bomba no meio do acampamento? E de repente vem todo mundo pegar a maca daqui, corre dali, braço, perna, e vai aquele monte de gente deitado. É assim. Máquina bipando, gente correndo. Eu fui lá dentro, ninguém me contou, eu fui lá e vi. Gente, não é brincadeira. Mas voltando aqui para o texto, o Senhor Jesus então Ele envolve, e assim tudo que Ele fez na vida daquele homem sentenciado à morte, Ele faz também na minha e na sua. Notem, essa cura não foi somente também do corpo, mas também foi uma cura das suas emoções, foi uma cura da alma. Como eu disse, ninguém falava com ele, ninguém tocava nele, ninguém apertava a sua mão. Imagine hoje, no mundo que nós vivemos, que, vamos dizer, é um mundo de Nutella, né? Porque se eu passar, de repente eu nem te vi, de repente eu estou prestando atenção em outra coisa, e eu passar por você, e não dar um oi de longe, nem olhou na minha cara. O irmão não olhou na minha cara. Não vou nunca mais na igreja. É assim, hoje é assim. Não tem um diálogo. Olha, irmão, eu passei por você, e você não, desculpa, eu não te vi, eu estava prestando. Ah, não, tudo bem, então dá aqui um abraço agora. E pronto, acabou o assunto, foi um mal entendido, acabou o assunto. Não, vamos espalhar, ó, passou por mim, nem olhou em mim, hein? Vamos espalhar, é assim. Então imagina agora, nesse tempo aqui, esse homem, ninguém chegava perto, como eu disse no início, ninguém queria abraçar, ninguém queria tocar, ninguém queria falar, ninguém queria ver. O Senhor Jesus veio e o abraçou. Então o Senhor Jesus, ao tocar as suas feridas, Ele também tocou a alma daquele homem. Jesus, além de ter poder, Ele tem também compaixão. Além de ter poder, Ele tem compaixão, e uma coisa sem a outra fica incompleta. Não adianta nada ter poder, não ter compaixão, e também nesse caso não adianta ter compaixão e não poder fazer nada. Entende?
É a mesma coisa, é como eu vi uma figurinha outro dia numa rede social, um homem na porta da igreja pedindo pelo amor de Deus um pedaço de pão, e o pastor sai da igreja com um pedaço de pão aqui embaixo e mordendo o outro e fala: vou orar por você, viu? Você tem poder naquele momento para matar a fome daquela pessoa, e você vira para ela e fala que vai orar por ela? Que compaixão que é essa? Sendo que nós podemos fazer algo a respeito. E eu estou dando aqui um mero exemplo de tantas coisas que a gente pode fazer. Mas o que eu estou querendo dizer é que aqui o Senhor Jesus, Ele junta essas duas coisas. Ele tem poder, mas Ele também tem compaixão. Ele olhou aquele homem, teve compaixão dele, assim como Ele olhou para mim, para você, e teve compaixão da gente, que também estavam sentenciados. Qual foi, vou perguntar de novo, qual foi a última vez que você se prostrou diante do Senhor e disse: Senhor, purifica-me, me cura, que sejam as feridas da alma, porque sabemos que temos muita, que sejam as feridas que nós não contamos para ninguém, que ninguém sabe, mas Ele sabe, Ele conhece todas. E Ele tem poder para curar todas elas. Ele tem poder para curar todas elas. E não somente essas feridas que nós achamos que são as coisas que nos machucam. E eu estou falando de ferida de pecado. Qual foi a última vez que você se prostrou e disse: Senhor, me purifica desse pecado? Porque isso que eu estou fazendo é pecado, porque isso que eu estou vivendo é pecado. Me purifica, Senhor. Mas com fé que Ele pode realmente fazer. O problema é que às vezes, como eu costumo dizer, a gente gosta de flertar com essas coisas muitas vezes. A gente fala: Senhor, purifica do meu pecado, mas não estamos com a mão no pecado aqui atrás, escondendo ele aqui, ó. Senhor, purifica, mas nem tanto. Senhor, me livra, mas nem tanto. Senhor, faz, mas até aqui só. Sabe por quê? Porque quando nós nos prostramos de verdade, quando nós nos colocamos realmente diante do Senhor, isso, além de exigir coragem da nossa parte, exige também arrependimento genuíno, e exige também comprometimento com o Senhor. Exige essas coisas, e nós muitas vezes não queremos essas coisas. Então, vem o verso 14. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Gente, se fosse comigo com você ia obedecer essa ordem? Você está leproso, morrendo, condenado, o Senhor Jesus vem, faz um negócio desse, aí Ele fala para você: não conta para ninguém. Você ia obedecer essa ordem? Parece até uma ironia, né? Como é que o Senhor Jesus faz um negócio desse? Aí fala: tá bom, agora vai lá, mostra ao sacerdote e vai fazer também os sacrifícios como Moisés ordenou. Quando alguém era curado de alguma doença, porque também o que acontecia muitas vezes é que as pessoas contraíam lepra e talvez aquilo não se alastrava, e eles conseguiam de alguma maneira ervas medicinais e tudo mais, eles conseguiam ser curados, ou de outras doenças. A mulher, quando estava, por exemplo, nos seus dias, ela era considerada impura, então ela tinha que sair, e quando ela estava pura, ela retornava, e os sacerdotes então iriam dar o atestado de purificação, vamos dizer assim como nesse caso. O Senhor Jesus sabia disso, o Senhor Jesus aqui cumprindo a lei. O Senhor Jesus aqui cumprindo a lei falou: vai lá, mostra aos sacerdotes. Ele foi lá, se mostrou, falou: estou limpo. Os sacerdotes dão o atestado de puro, e ele volta para viver em sociedade. E aí vai lá e oferece sacrifícios para dar testemunho, para que sirva de testemunho. Então, quando alguém ele é curado verdadeiramente pelo Senhor, ele quer dar testemunho dessa cura, ele quer falar dessa cura, ele quer compartilhar dessa cura, e principalmente quer falar do Senhor Jesus que promoveu essa cura. É assim que devemos ser. Então, essa cura de Jesus, ela foi completa e definitiva, porque além de todos que estão ali vendo, também os sacerdotes deram seu atestado. Completa e definitiva, ela foi de uma vez por todas. E imediatamente esse homem foi curado.
Assim como aconteceu com a mulher samaritana, que nós vimos a semana passada, aconteceu também com esse homem. A mulher samaritana, que era uma excluída, que era uma que não tinha valor nenhum, de repente passa dessa posição para uma missionária do Senhor Jesus. A mesma coisa aconteceu com esse homem. A mesma coisa, por quê? Apesar do Senhor Jesus ter dito para ele não sair por aí falando, eu não sei se isso aconteceu, eu não faria, já digo de antemão, e você tem certeza que também não, porque a gente ia querer falar. Na primeira, a gente ia voltar para a família, olha só, olha o que o Senhor Jesus fez comigo. Não foi isso que você fez quando o Senhor Jesus teve um encontro com você? Aí você começa a falar, olha o que o Senhor Jesus fez comigo, Ele pode fazer com você também. Vamos, 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 não é assim? Pelo menos deveria ser, comigo foi. Né? E aí, eu digo que ele virou um missionário também, por quê? Porque o Senhor Jesus diz que era para ele oferecer sacrifício para que servisse de testemunho, ou seja, outras pessoas estavam vendo, outras pessoas ouviram falar do que aconteceu. Então ele estava sendo um missionário, ele estava compartilhando, estava espalhando as boas novas. Vemos então que a cura de Jesus, ela foi verdadeiramente completa e definitiva. O verso 15: todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo, para serem curadas de suas doenças. Será que a notícia se espalhou? Com certeza, com certeza. E notem uma coisa importante aqui. Jesus mandou aquele homem se calar. Não conte a ninguém. Mas eu tenho certeza que ele não se aguentou. Ele precisava espalhar, ele precisava falar. E ao contrário, Jesus faz com a gente. Jesus diz, vai e fale. Adivinha o que a gente faz? Desobedece. Assim como ele desobedeceu, nós também desobedecemos. Jesus diz para ele, vai e fique calado. Ele não se aguentou e falou, não, eu preciso falar. Jesus faz a mesma coisa com a gente, diz, vai e espalhe. O que a gente faz? Não, vou guardar só para mim. Porque eu não sou missionário, eu não sou pastor, eu não sou erudito, eu não tenho teologia, então eu não posso falar. Claro que pode. Quem foi que falou que é só pastor, missionário, erudito? Quem foi que falou que é só esses que podem? Não, Jesus diz, vai, compartilhe, vá, pregue as boas novas. Ele falou, para quem isso? Para quem? Foi só para os 12? Foi só para Pedro, Paulo, João? Não. Foi por uma multidão, tinha uma multidão ali, não era? Vão e pregue. Onde? O lockdown fez esquecer um pouco da Bíblia, hein? Vamos ler a Bíblia, gente. Vamos ler a Bíblia. Então Jesus, ele manda aquele homem se calar e ele não se cala. Jesus manda a gente falar e a gente não fala. Precisamos acordar para essas coisas também. E veja, nós experimentamos da mesma graça, nós experimentamos da mesma libertação, nós experimentamos da mesma cura daquele homem. Num grau talvez diferente. Mas todos nós, assim como aquele homem, antes de Cristo, estávamos condenados à morte. Seja lá qual seja a sua lepra, seja lá qual seja o seu pecado, Jesus pode curar, Jesus pode purificar. Ele nos envolve, como eu disse, Ele nos envolve e nos chama para si e diz, agora você é meu, é meu. E veja o verso 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Olha outra lição importante que nós aprendemos aqui com o nosso mestre. Jesus, ele não queria holofotes. Jesus não ligava para a importância, aquela importância que o povo estava dando a ele. Jesus era o superstar da época. Todos queriam vê-lo, todos queriam participar, todos queriam estar com ele, todos queriam ouvir, nem que seja depois para condenar, mas todos queriam estar ali. Jesus não ligava para essas coisas. Mas ele simplesmente cumpria a vontade do Pai. E saía para orar. Para orar. Enquanto estavam todos ocupados demais com tudo,
Enquanto estavam todos pensando em muitas coisas, enquanto estavam todos pensando o que vou fazer, que eu vou arrumar a casa, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou comprar, o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, o que é isso, aquilo, Jesus orava. Irmãos, aquele homem, contrariando todas as expectativas, reconheceu o poder extraordinário de Jesus. E a minha pergunta é para mim e para você: você reconhece o poder extraordinário de Jesus? Você tem reconhecido esse poder na sua vida, na minha vida? Você reconheceu esse poder no momento que Jesus o escolheu, te chamou e te salvou? Precisamos reconhecer isso. Ele poderia ter gritado de longe, não poderia? Como fez aquele cego: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele gritou. E não feliz, ele gritou de novo. Não, esse homem não fez isso. Ele poderia ter gritado de longe, ele poderia ter exigido alguma coisa, mas não. Ele se curvou com o rosto em terra, reconhecendo quem era aquele que estava à sua frente, e lhe pediu humildemente, mas com uma fé incrível: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E como eu disse antes, gente, muito importante, nós não podemos deixar passar nesse texto. A cura não foi só na doença física, a cura também foi da alma, da rejeição, do abandono, do desprezo. Quando Jesus nos envolve por seu amor, Ele nos inclui. Jesus, Ele é inclusivo. Jesus é inclusivo. O que está acontecendo com o cristianismo moderno é que parece que os crentes viraram crentes repelentes. As pessoas não querem estar perto do crente mais, porque o crente é considerado chato, falador, santarrão e tudo mais que você quiser. Outros adjetivos que você quiser. Jesus não é assim, nunca foi assim. Jesus, Ele combateu os religiosos. Jesus combateu aqueles que ignoravam os menos favorecidos. Jesus fez tudo isso, Ele se envolveu com quem não devia, para aquelas pessoas. Ele falou com prostituta, Ele tocou em leproso, Ele falou com mulher samaritana. Ele fez tudo isso. E hoje parece que nós estamos voltando àqueles tempos onde as pessoas viam aqueles homens apenas como religiosos. E Jesus veio e quebrou as barreiras, como eu disse semana passada, quebrou a barreira que dividia. E nós precisamos entender que Jesus quebrou essa barreira também nas nossas vidas. E nós estamos aqui para falar das boas novas, para compartilhar o que o Senhor Jesus fez nas nossas vidas, e não construir barreiras, e não achar que somos melhores do que ninguém, e não achar que porque somos salvos somos melhores do que alguém. Pelo contrário, nós temos que ter urgência de falar dessa salvação, temos que ter urgência de chamar essas pessoas para perto e falar: olha o que Jesus fez na minha vida, pode fazer na sua também. Ele pode. Então, se isso não aconteceu ainda, você gostaria que Jesus te tocasse hoje? Você gostaria que Jesus te envolvesse, te abraçasse e dissesse para você: você é meu, a partir de agora você é meu? E se isso já te aconteceu, e porventura já faz tanto tempo que você até já se esqueceu? Será que vale a pena fazer isso hoje mais uma vez? Prostrado, em oração, em arrependimento, em choro mesmo, e dizer: Senhor, me abraça mais uma vez, me purifica mais uma vez, me perdoa mais uma vez. Você pode fazer isso. Pergunte: Senhor, pergunte não, faça como esse homem, diga: se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, pode. E para te encorajar, eu quero encerrar lendo Hebreus 4,14. Abram sua Bíblia comigo, por favor. Hebreus 4,14. Olha o que diz o escritor aos Hebreus: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos,
Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da adversidade. Amém? Que assim seja, irmãos, amigos que estão nos assistindo, nas nossas vidas. Que possamos nos achegar diante dele, que é rico, que é cheio de misericórdia e cheio de poder para curar das nossas mazelas. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que nossa atitude perante a Ti seja conforme a desse homem que tinha lepra, que estava condenado à morte. Que possamos ter a fé e o desespero que ele teve, mas também a sua humildade. Que possamos nos prostrar diante da sua majestade em reconhecimento do Teu poder e da Tua glória, mas que também possamos experimentar tamanha intimidade contigo e te pedir: se queres, podes me purificar. Senhor, Tu podes curar, Tu podes salvar. Que em nome de Jesus possamos ter coragem e conhecimento de causa para podermos falar do amor de Cristo, do seu cuidado, da sua cura, da sua salvação. Que possamos falar a todos ao nosso redor sobre o nosso Senhor e Salvador, sobre o que Ele tem feito, sobre o que Ele fez e sobre o que Ele ainda vai fazer. É no nome santo dEle, no nome todo-poderoso do Senhor Jesus, é que eu oro, é que nós oramos. Amém. Amém.